dias. E eu agradeço essa oportunidade que o Ministro Naomi me proporciona de estarmos juntos, de podermos trocar ideias, de podermos fazer aqui mais um passo dessa nossa caminhada, que vocês tenham brilhantado pelo amor, pela dedicação, por essa vontade de servir realmente que nós distinguimos este povo grandioso. Que esta força do Ministro Naomi possa estar conosco, possa fluir. Onde existir o componente, que ele possa receber uma partícula desta grandeza, trazendo o equilíbrio do seu espírito, a recuperação do seu corpo físico. Salve Deus. Jesus, divino e amado Mestre, mais uma vez aqui estamos reunidos em teu santo nome, pedindo que essas forças benditas possam se deslocar em benefício do nosso trabalho. Que esta grandeza, este amor, possa vibrar em cada um de nós, estes teus filhos, para que possamos cumprir os compromissos que o dia assumimos perante esta igreja grandiosa. Pai nosso que está no céu e em toda parte, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa nossas dívidas se nós te perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Porque só em ti brilha a luz eterna, a luz da glória, do reino e do poder, por todos os séculos. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus. E em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, de nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Santíssima, de Pai Santa Branca e Manhara, da corrente indiana do espaço, das correntes brancas do Oriente Maior, com a permissão dos mentores responsáveis por esse trabalho, eu, Jaguar Mestre Sol, da Falange Anunciação, povo vivo, disponho uma força decrescente de cota em 108 em Diareiva, da linha do sacerdócio Jaguar Tuxi, que eu trino regente criada Tumarã, adjunto cota em 108 em Arvásios, sétimo raio de geração Arcanos, Rama 2000, Mestre José Carlos, com os poderes de Olorum, da linha deste amanhecer, teu meu Deus e ministro Avatalá, que me rege e me guarda no caminho desta jornada. Acabo de receber de Deus Pai Todo-Poderoso da minha legião o título de Mestre Instrutor Universal das três forças ligadas aos poderes deste amanhecer. Subi ao reino de Jurema. Estou na continuação desta jornada para o terceiro milênio. Permite, Jesus. Desde que as forças se desloquem até o meu braço. Sou um cavaleiro verde, cavaleiro especial. Venho na força decrescente do primeiro cavaleiro da nossa travura verde, barra, reino central do trono rei. A esperança de alimentar o meu sol interior, a grandeza que me fez cavaleiro do tornajou luz, parto nos três reinos de minha natureza, com barra da barra, no terceiro do meu terceiro sétimo, e do quinto ciclo iniciático do meu nono seguirei sempre com barra zero, barra x, barra em Cristo Jesus. E tenho por aberta essa reunião do dia de hoje, pedindo a de Jesus divino e amado Mestre, que ilumine a minha consciência, para que santificado seja meu espírito algum dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Salve Deus, meus irmãos e meus mestres. Vamos falar um pouco, em continuação, esta reunião que tivemos na noite passada, porque nós ficamos impressionados com essa receptividade que mesmo esses que não conheceram Tia Neiva têm ao ouvir, ao sentir toda a grandeza que a nossa mãe clarividente colocava em suas palavras, colocava nos nossos encontros, enfim, colocava em toda a sua vida. Ela foi um espelho, ela foi um exemplo da dedicação de mãe, de missionária, enfim, trouxe para nós o Evangelho vivo e não só nos trouxe com palavras, mas sim com exemplos. Nós que tivemos a oportunidade desta convivência preciosa, muitas vezes nos surpreendemos com os nossos próprios pensamentos. Isto tem acontecido
principalmente no desenvolvimento, quando me deparo com alguns casos, às vezes complicados, mas é o momento em que eu lembro de que não é necessário a gente ter na memória tudo o que ela nos escreveu, nos ensinou, nos disse, falou nas suas aulas, mas sim da forma como ela agia. Muitas vezes, contrariando todos os ensinamentos, ela agia da forma que iria ser necessária, ditada pelo amor incondicional, pela necessidade sempre de ajudar. E assim, eu me pergunto nesses momentos, e lembrando a figura preciosa que ela constitui na minha memória, eu pergunto sempre a mim mesmo, o que a tia faria neste momento? E busco agir da forma que eu imagino que ela agiria. E realmente tem dado certo, nós temos conseguido muitas coisas, muitas realizações dentro apenas desta intuição, e eu sei que esta projeção que vem dos planos espirituais, por esta mentalização de nossa querida mãe. Por isso é importante, principalmente quem está liderando o tempo, quem está formando um povo, conseguir apreender bem essa doutrina. Uma doutrina simples, uma doutrina tranquila, uma doutrina que não exige sacrifícios, porque nós, às vezes, erradamente fazemos sacrifícios. Eu lembro um tempo que eu fui em São Paulo e vi um quadro um pouco complicado. Um templo novo, bem construído, com muitos componentes, mas eu vi que a família estava começando a se comprometer pela dedicação que o mestre estava dando ao tempo. Ele tem 2 filhos adolescentes e esses filhos cobravam dele pelo menos um passeio até a praia, no fim de semana, nas férias. E este mestre se dedicou exclusivamente à doutrina, ao templo, deixando a família em desassossego, e o filho dele, eu tive a oportunidade de conversar, estava realmente revoltado com aquela situação, porque não havia mais tempo para eles. Eu conversei com um casal, disse, olha, vocês podiam fazer de 15 em 15 dias, em vez de estar aqui no templo, vai para Santos, vai lá para outra praia qualquer, mas proporcione à sua família essas condições de conviver, de ter uma vida normal de pessoas, como eles têm os seus colegas de colégio e tudo. Mas a gente, se o conselho fosse bom, não era dado, era vendido, né? E a gente viu que aquilo foi se deteriorando, acabou os meninos indo para uma igreja evangélica, e a mãe acompanhou depois os meninos, e o tempo foi fechado, e aquela carreira como um mestre deste amanhecer, pelo menos até agora, foi cortada. Porque a doutrina, meus irmãos, ela entra na nossa vida de uma forma complementar. Ela é importante, ela é sublime, ela é a nossa missão, mas ela não é a nossa vida. Se nós pudermos comparar as coisas que estão no Evangelho, nós vamos ver que a única frase que Jesus repete, pelo menos 3 vezes que eu lembro, eu não sou técnico em Evangelho, mas ele diz, caridade eu quero, sacrifício não. Então é muito claro nesse aspecto que a doutrina é uma participação, é uma caridade, é uma forma que nós temos de nos dedicar a nós mesmos e ao nosso próximo, mas ele não quer sacrifício. Nós vemos às vezes pessoas que largam toda a sua vida para se dedicar à doutrina, como se estivesse entrando num convento, como voltando nos tempos em nossas reencarnações, ser um monge beneditino ali, amarrado nas leis, amarrado na sua lição, esquecido de sua família, de seus filhos, de seu conjunto social. Nós temos um papel social. Não pensem vocês que nós estamos trabalhando somente quando estamos no nosso uniforme, nos templos,
quando estamos participando desses trabalhos grandiosos que a espiritualidade nos trouxe, mas nós temos um papel a desempenhar dentro desta nossa sociedade, com os nossos amigos, possam eles ser de que doutrina forem, possam ser o nosso trabalho, porque em todos os locais nós vamos encontrar os nossos cobradores, vamos encontrar aqueles que estavam esperando por nós há muitos séculos, e é este papel que certamente a Santa Branca nos garantiu, quando garantiu a nossa mãe clarividente, que ela não perderia nada da sua personalidade. O nosso trabalho é na nossa individualidade, do nosso espírito, mas nós temos a nossa personalidade, que faz parte da nossa missão, faz parte do nosso aprendizado. Tudo aquilo que nós possamos realizar, vamos fazer. Vamos fazer, mas vamos medir, vamos ter equilíbrio. Nós temos que ter presente sempre uma imagem de uma balança, aqueles dois pratos, sabendo que num prato nós vamos colocar a nossa vida material e no outro prato nós vamos colocar a nossa vida espiritual. E os pratos têm que estar em equilíbrio. Nós não podemos ficar dedicando muito tempo num determinado setor, porque vamos desequilibrar essa balança e vamos sentir essas diferenças enormes. Eu sei que a missão de conduzir o tempo é difícil, mas lembrem-se sempre do exemplo de Jesus. Hoje, no sábado de Aleluia, Jesus está mais vivo no coração de toda esta humanidade, está sendo revisto todo aquele caminho de dor, um caminho que aqui no Vale, na nossa doutrina, nós não acompanhamos, porque aqui nós temos não o Jesus crucificado, sangrento, sofrido, mas sim o caminho, aquele que nos mostra o caminho do amor, da nova estrada. Mas nós vemos as vibrações terríveis que se cruzam neste período da vida social, nesta vida material que se confunde com este aspecto espiritual, mas vemos que temos que tirar sempre o exemplo de Jesus. E como tia Neiva não veio só a trazer o verbo, a sua palavra, o seu desvendamento dos segredos da nossa existência, mas sim dar um exemplo de como viver, de como conduzir. A missão de Jesus foi uma missão grandiosa, porque ele fez um marco nesta humanidade que até então vinha marcada pela sua existência dentro da lei mosaica, a lei do olho por olho, dente por dente, uma lei que se prestava realmente àqueles espíritos. Muitos de nós ali estávamos reencarnados, mas ainda de uma forma bem primitiva, bem primária, e então não conseguiriam entender uma lei que não fosse uma lei forte, uma lei que fosse realmente como a de Moisés. E então Jesus veio naquele momento, há 2000 anos, cumprindo esses nossos ciclos, para que pudéssemos ter o amor incondicional. E assim vemos que quando ele escolheu os seus 12 apóstolos, que seriam os homens encarregados de conduzir a sua jornada, a sua doutrina, a sua palavra, as suas ações, ele ali convocou pessoas, espíritos que estavam, a nosso ver, não preparados para aquela missão. Mas esta é a nossa visão, uma visão pouco profunda, e ele escolheu Judas, ele escolheu Tomé, pessoas que ele sabia que seriam provadas, que seriam testadas dentro desta missão, pela sua origem, pelas suas condições espirituais, e ele não teve o menor medo, não teve nada que impusesse a esses espíritos, senão o seu exemplo, o seu amor, porque várias vezes ele se dirigiu ao grupo dizendo que sabia que ali estava um, iria traí-lo.
Escolheu Simão, sabendo que mesmo quando ele teria, depois da sua prisão, Pedro o negaria por 3 vezes. Então nós vemos como a espiritualidade supera esta parte da nossa personalidade. A nosso ver, eram pessoas frágeis, pessoas que, ao nosso julgamento, não deveriam estar junto do Divino Amado Mestre. Mas ele a chamou porque ele estava ali para amar, para ensinar, não para segregar este aqui. Deu as missões. Sabemos hoje, nessa dimensão do tempo, do nosso tempo aqui na Terra, que Judas não foi praticamente um traidor. Esta vibração toda que esse espírito sofre nesta época não é justa, não é senão um produto da imaginação humana, porque na realidade Judas esperava que ele, com os poderes que tivesse, jamais passaria por uma situação que passou de ser preso, ser sacrificado daquela forma, e que no último momento ele faria realmente que os judeus se libertassem daquele jugo romano. Era um homem que não entendia a espiritualidade, mas depois entendeu perfeitamente, e tanto que no seu arrependimento se suicidou. Tudo isto nós temos que, completando a obra de Jesus, saber perdoar, saber dar o exemplo, saber compreender, porque não é afastando aquele que nos perturba que nós iremos resolver os problemas. Pelo contrário, vocês hoje assumem um tempo numa condição de pai e mãe de uma grande família. E normalmente, um pai e uma mãe, se eles tiverem 10 filhos, vão amar os 10 filhos, que serão 10 personalidades diferentes. Haverá um que é mais manso, outro mais rebelde, um mais complicado, mas todos serão amados. E aquele que estiver doente será objeto de uma atenção maior. Então lembrem-se disso. Desta nossa grande família dos nossos tempos, nós temos sempre que nos dedicar àquele que está doente, àquele que está mal, àquele que está desequilibrado, porque ele precisa dos nossos cuidados. É muito fácil na nossa vida nós nos despojarmos das coisas que nos perturbam, que nos agridem. Um casal, muitas vezes, está perturbado numa situação difícil e é tão fácil dar um pontapé em tudo, separar, vai embora, seguir os compromissos kármicos e os compromissos transcendentais que se perdem numa oportunidade dessas. Tudo isso nós temos que avaliar. Tudo isso nós temos que pensar, analisar, ver com os olhos da doutrina de Jesus, ver com os olhos de nosso Divino Amado Mestre. Sentir no nosso coração realmente o que nós precisamos fazer. Muitas vezes nós precisamos fazer coisas que vão além do nosso sentimento, do nosso entendimento, mas tem que ser feitas. Temos que ter a humildade, a tolerância, o amor. Muito fácil falar nessas 3 bases da doutrina, mas é difícil viver. Vamos amar ao anjo e ao demônio com a mesma intensidade, nos disse o pensador, mas sabendo diferenciar as 2 forças. Nós sabemos quanto amor existe dentro de nós. Nós amamos nossos pais, nós amamos nossos irmãos, nossos filhos, nosso companheiro. Tudo é um amor, mas cada um tem a sua forma, tem a sua intensidade, a sua maneira de ser, mas tudo é amor. Então vamos incluir dentro deste amor também aquilo que nos é desagradável, aquele irmão que tenta nos desequilibrar, porque vamos lembrar sempre que tudo que nós temos no nosso caminho, nós escolhemos. Quando viemos para esta reencarnação, nós tivemos o cuidado de escolher os nossos encontros, os nossos reencontros, as nossas dificuldades, e assim vamos entender que tudo isto, todas essas pedras que estão no nosso caminho, nós as colocamos ali. E elas só vão poder ser retiradas se tivermos amor, tolerância, humildade. Especialmente quem está com a responsabilidade de um templo
tem que se esquecer de tempos passados. O passado já foi, o passado não nos interessa, não interessa saber se eu fui rei, se eu fui general, se eu fui isso, fui aquilo, não me interessa. Interessa é o que eu estou sendo agora, o que eu vou ser amanhã, porque o passado eu não posso mudar. No passado, o meu espírito já pegou tudo o que precisava das suas lições, dos seus exemplos, então eu tenho que me conduzir para o futuro, para a frente, para a missão que me foi confiada por nosso Pai, por aquilo que eu pedi para aquilo de fazer. Não existe mais lugar na doutrina, não existe lugar na doutrina crística para senhores de engenho, para senhorzinhas, para capatazes, nada disso. Aquele que vai manter a sua conduta dentro desses valores já ultrapassados, certamente ele não vai conseguir êxito, vai fracassar na sua missão, vai criar conflitos, porque o importante é o que nós temos aprendido nessa doutrina. E se vocês lembram, ainda uma reportagem no tempo que a tia estava passando mal, já estava com seu oxigêniozinho e os tecidos gravadas, quando perguntam a ela quem ficaria no lugar dela. E ela diz, na simplicidade, mas com aquela sabedoria de cada palavra, ela diz, o doutrinador. Quando perguntou se seria uma das filhas dela queria substituí-la, ela disse, não, aqui ninguém substitui ninguém, mas o doutrinador é, e ela corrige, pode ser uma tia. Então vocês veem que ela nos investiu com toda essa capacidade de podermos ser realmente missionários, de podermos conduzir essa doutrina, de podermos conduzir povos, de podermos conduzir tudo de uma forma mais pacífica, com mais amor, e dentro da conduta doutrinária, sem conflitos, sem termos perdido o nosso tempo, as nossas vibrações, enfim, às vezes perdido até uma reencarnação. Tudo isto é o que nós temos que ter presentes em nós para podermos continuar. Não importa se dentro do seu povo tem aquele que está em conflito, se revolta, se diz seu inimigo. Ele não tem que ser objeto das suas vibrações negativas, não tem que afastar esse elemento daqui, ou proibir ele vir ao templo, nada disso. Vocês têm que se juntar, procurar atraí-lo para que ele veja, para que ele se contamine com o amor que existe em cada um de vocês. Tudo isso é muito importante porque são provações que nós passamos. Se vocês veem naquela história que nos foi contada ontem, que tia várias vezes nos contou, daquele homem reencarnado que deixou de atender aquela moça que foi conduzida pelo cobrador para que ele cuidasse dela e acabou envolvido naquele acidente terrível e sofreu de novo, liquidou praticamente a sua reencarnação por um momento de descuido de abrir a sua glória. Isso acontece e tia Neiva muitas vezes brigava com seu Mário, porque seu Mário fazia como estando ali sempre junto dela, um cerco de proteção. Muitas vezes uma pessoa chegava, um desconhecido, eu queria falar com a tia Nilma. Diz, olha, agora não pode, tal, depois você vai ao templo. E ela uma vez chamou e disse, Mário, todos aqueles que me procurarem, eu vou atender, seja onde for, porque eu, na minha clarividência, não consigo ver se é um cobrador ou se não é. Uma vez mesmo, chegou um homem humildemente vestido, como um camponês, entrou pela sala do seu Mário e disse que queria ver a tia. O seu Mário despachou, não, a tia está descansando e tal, depois ela vai ao templo, o senhor por favor, vai, coisa. Ele agradeceu humildemente e saiu. Pouco depois a tia falou, Mário, você acabou de despedir o Joãozinho. O Joãozinho tinha se materializado e tinha vindo, e seu Mário dispensou ele de ver a tia. Então, todos esses casos a gente foi aprendendo e foi vendo que realmente nós temos que nos superar. Superar as nossas cargas emocionais que trazemos do passado,
Nós não somos importantes, não existe aquele que é mais sábio, menos sábio, mais forte, nada. Mas Santa Branca mesmo uma vez, comparado em dia, estava se falando em missionários. E a falange é mais forte, a falange para mais forte, o pai incorporou e falou: meus filhos, eu só faço distinção entre dois tipos de missionários: as que trabalham com amor e as que trabalham sempre. Só nisso existe uma diferença. Só nisso a espiritualidade faz uma diferença. No mais, todos são iguais. Aquele mestre que vem trabalhar por amor, ele vem, ganha seus bônus, entra dentro do plano de ajuda, do auxílio, da caridade, é recompensado. Então, mesmo que ele seja com palavras difíceis, às vezes, de serem entendidas, falando mal, às vezes mantendo seu uniforme, apesar de sua vontade de estar bem, mas o uniformezinho já gasto, este é um ponto de luz, é um ponto de força da nossa doutrina e tem que ser respeitado como tal, porque na espiritualidade nós podemos sentir o amor que lhe traz em seu coração. Por isso, vamos buscar amar. Amar verdadeiramente, sem distinção, sabendo que aquele que está mal, aquele que está contra nós, é porque ele está precisando mais de um amor. Ele está precisando de ser tratado porque ele está machucado, ele está ferido dentro de si, dentro do seu espírito, e com amor nós vamos poder curar. Vamos ter problemas sempre. Não pensem que nós vamos navegar em águas tranquilas, não. Vai ser difícil o momento de paz e tranquilidade, porque normalmente nós vamos estar navegando dentro de uma tempestade. Temos que ver e lembrar daquela passagem do Evangelho que Jesus estava dormindo no barco e as ondas começaram a ficar mais fortes, começou a soprar um vento mais forte também, e os discípulos começaram a ficar em pânico, pensando que o barco ia afundar, e pediram socorro a Jesus. Jesus levantou, fez um gesto com a mão e a tempestade passou. Então nós temos que lembrar que nós devemos, nos momentos difíceis, acordar este Jesus que está dentro de nós. Este barquinho que nós somos, Jesus está lá. Muitas vezes nós deixamos Jesus dormindo, estamos conduzindo este barco através de uma tempestade. Vamos acordar o Mestre que está dentro de nós. Vamos, pela nossa mente, pelas nossas palavras, reviver o que Jesus nos deixou, para que assim possamos abrandar esta tempestade que nos rodeia. Nós vamos sempre navegar dentro dessas dificuldades e vamos ter Jesus no nosso coração. Nesta época mesmo, a gente às vezes vê, eu lembro, porque a nossa sociedade do meu tempo de infância era super religiosa, fazia seus compromissos na Semana Santa, até a partir da quinta-feira, às 3 horas, já não havia mais movimento nenhum, não se tocava música, não se brincava, não se ria. Era uma questão assim de plena dedicação a uma dor, a uma comemoração assim terrível. E eu lembro bem, porque aquilo me marcou, que nós tínhamos que fazer assim, crianças ainda, não podíamos comer, não podíamos gritar, não podíamos fazer nada, porque era a paixão de Jesus, e íamos à igreja, fazíamos aquela via sacra, recordando todo aquele sofrimento, e aquilo marca a gente de uma forma assim, definitiva, porque a gente se habitua com aquela comemoração, vamos dizer assim, uma comemoração ao contrário, uma revivência, uma revitalização de todo o sofrimento de Jesus, e nós vemos que depois, quando entrei aqui na doutrina do amanhecer, a gente vê tudo de uma forma diferente, mais tranquila, mais ampla, que na realidade tudo aquilo que nos aterrorizava como crianças, aqui nessa faixa da Semana Santa,
pode ocorrer todos os dias, a cada dia, porque nós podemos realmente crucificar o Jesus que está em nosso coração. Quando nós usamos a violência, quando nós usamos palavras, agimos, fazemos coisas que não estão dentro da conduta doutrinária, pode estar certo se nós estamos realmente flagelando aquele Jesus, crucificando o Jesus que está dentro de nós. Esta é a grandeza de podermos ter uma consciência doutrinária, de sabermos os momentos em que nós devemos ou que nós podemos aplicar determinadas situações, porque tudo está vivo, tudo se repete dentro de nós. No Natal, foi escolhida uma data para o nascimento de Jesus, que certamente não corresponde a uma data real, mas não importa. Não importa se foi no dia 25 de dezembro, se foi no dia 30 de abril, se foi no dia 1º de maio, não importa. O que importa é que ele esteve entre nós. O que importa é que ele trouxe seus exemplos, as suas lições, e tudo isto nós temos que aprender a fazer assim todos os dias, o Natal dentro de nós. Vamos, na hora que nós nos levantamos e que a nossa consciência retoma o nosso ser, porque muitas vezes nós, durante a noite, nós partimos para um trabalho, fazemos um deslocamento e não nos lembramos quando acordamos, mas vamos, ao acordar, fazer Jesus também nascer dentro de nós. É o Natal todos os dias e vamos evitar crucificá-lo, flagelá-lo quando nós andamos fora da nossa doutrina, quando vamos nos entregando essas forças do passado, essas coisas que nós já devíamos ter cortado e esquecido, porque nós temos o futuro, um futuro que nós não sabemos quando chega, porque para uns é rápido, para outros menos rápido, mas que certamente nós teremos que enfrentar e vamos chegar diante dos nossos mentores, diante de Pai Santa Branca, diante dos nossos ministros, e vamos poder olhar de frente e dizer: posso não ter feito tudo, mas fiz o melhor que podia. Esta é a nossa missão. Isto é o que nós temos que ver, nos preocupar, para que possamos realmente aproveitar toda esta oportunidade que nos foi dada. Nós não podemos nos deixar levar por políticas, por sentimentos negativos, por vibrações negativas, porque a cada momento que nós estamos caminhando, estamos sujeitos a estas verdadeiras tentações que o mundo das trevas prepara para nós. Quando nós somos o doutrinador, nós somos foco do Vale das Trevas. Nós somos muitas vezes colocados em xeque, nós temos as nossas dificuldades no trabalho, nós temos interferências na nossa mente, mas no momento em que nós assumimos o comando de um grupo, o comando de um templo, o comando de um povo, isso faz com que o Vale das Trevas se preocupe muito mais com a nossa destruição. E é neste momento em que a ninfa, a coordenadora, o padrinho, a madrinha, têm que estar muito atentos, porque são a base deste forte que tem que ser um comando, um doutrinador que está à frente do tempo. Tem que ser formada uma barreira com consciência para entender que tudo vai ser feito para destruir esta missão, para destruir este tempo, para dispersar este povo. Nós temos muitos exemplos, sabemos de coisas que ocorrem terríveis, como também temos grandes exemplos de companheirismo, de dedicação, de amor, que tem conduzido sempre esses filhos de Santa Branca dentro de um caminho real, de consciência, de cumprimento do seu dever doutrinário, não só na parte espiritual, como na parte material, da sociedade, da família organizada, da família que às vezes é ameaçada, mas sabe como contornar essas ameaças para prosseguir a sua jornada abençoada por essa espiritualidade grandiosa, sabendo que naquele momento está sendo assistida pelos espíritos de luz. Mesmo no tempo da tia,
havia, como é claro, nós somos muitos, havia aqueles que se desviavam de seus caminhos, e a tia ficava muito desesperada, porque vinha Chapanã, que é o cavaleiro negro da justiça final, e cravava na entrada do vale, lá no portão, ele cravava uma lança negra. Aquilo significava que alguém iria vê-lo. Alguém importante, algum adjunto certamente. E a tia ficava desesperada porque não conseguia saber quem era. E então ela acelerava os trabalhos, convocava reuniões, lutava desesperadamente, sem saber a quem ajudar determinadamente, porque ela não tinha a menor indicação de quem seria aquele que estava agindo fora da conduta, estava sendo ameaçado de um leão. E suspirava aliviada quando via Chapanã vir retirar a lança e ir embora. E uma vez ela ficou desesperada porque Chapanã já seria perto do 1º de maio, veio e cravou 8 lanças. E ela ficou no desespero, e realmente naquele 1º de maio já houve um desencarne, houve acidentes, e se passou, e graças ao trabalho que ela fez junto a nós, somente 2 partiram e os outros 6 permaneceram, mas isso fazia com que ela ficasse muito triste. Triste por ver seus filhos faltando com a conduta doutrinária, quando precisavam cada vez mais se firmar. Faltando com as suas missões, porque se deixavam levar pelo Vale das Sombras. E tudo isso nós hoje vemos continuadamente, porque as dificuldades estão sérias, dificuldades materiais. Todos nós estamos atravessando momentos difíceis. Nós vemos a dificuldade para o emprego, a dificuldade de manter a família dentro de um plano razoável, de educar os filhos, de proporcionar conforto. Tudo isso está sendo posto em jogo pelas dificuldades normais dessa época de transição. Não somos só nós que estamos passando isso. O mundo inteiro está atravessando essa fase e nós vemos como as dificuldades aparecem no dia a dia, em nossa volta, na nossa jornada, nos jornais, na televisão. Tudo isto é um sinal dessa transição, dessa consequência de tantas e tantas vidas que nós tivemos aqui e deixamos passar as oportunidades de evolução. Mas isto quer dizer que nós temos que cumprir a nossa jornada crística. Temos que cumprir os nossos compromissos, temos que ter consciência das nossas dificuldades, para que assim possamos passar este tempo, passar esta tempestade, e quem sabe o sol vai brilhar proximamente nas nossas trilhas, e nós vamos seguir com maior paz, maior tranquilidade no cumprimento de nossa missão. Tudo isto é importante porque o Vale das Sombras sabe, e ele se aproveita de todas essas dificuldades para quebrar a nossa resistência, para ganhar mais alguns escravos, para destruir esta obra crística. É triste hoje a gente olhar um trono milenar, como já tive a oportunidade no tempo passado. Eu estava passando uma dificuldade séria e veio um espírito. Eles são sábios, eles têm toda a visão do passado, do presente, do futuro. Todas as condições que o espírito de luz tem, eles também têm. E ele conversou comigo com um ar muito paternal, veio muito amigo, falando das minhas dificuldades, e perguntou por que eu não fazia um acordo com ele, que tudo daria tudo muito certo, que eu teria todas as facilidades, recomporia minha vida tranquilamente, e era só fazer um acordo com ele. Eu agradeci com todo amor, mas falei que eu tinha passado o que eu tinha previsto passar, e assim eu conduziria a minha vida. E ele disse: você está fazendo um papel de tolo, porque muitos de seus irmãos já foram lá na minha casa e fizeram um acordo comigo. Eu sei, eu
realmente sei, mas eu tenho o meu livre-arbítrio, eu não tenho que me igualar a ninguém, e eu vou seguir o meu caminho, cada um segue o caminho que quer. Ele disse, mas eu vou te dar uma amostra do que eu posso fazer para te ajudar. Isso foi numa quarta-feira. Eu faço um joguinho da roda de como? A gente para ganhar tem que jogar, né? Posso ver, eu brincava com a tia também, que eu tinha fazer um joguinho em casa. Nossa, se a gente for jogar, a gente nunca vai ganhar. A espiritualidade não me diz os números, mas eu vou tentar. Então a gente faz um joguinho, e eu faço esse jogo até hoje. Eu tenho 20 e tantos anos, né? Desde que a loteria começou, e nunca deu nada. São os mesmos números que eu jogo toda semana para aquela sériezinha que a gente diz, né? E naquela semana, no sábado, dos 6 números que eu jogo, na primeira faixa deram 3, na segunda faixa deram os outros 3. Aí eu fiquei assim, mas lembrei, igual isso aí, não há de ser senão obra do mundo das trevas. Aquele chato que a gente vê, os 6 números só que desencontrados, né? Aí quando foi, no outro sábado, eu fui no trono milenar, aí ele veio novamente e falou, viu? Você viu como eu consigo fazer as coisas melhorarem? Eu posso botar os 6 números em ordem direitinho e você resolve a sua vida. Eu disse, sim, resolvo a minha vida material, mas a minha vida espiritual você não vai resolver. Então nós continuamos sem acordo e depois de uma conversa nós despedimos e ele viu que não adiantava fazer trato comigo. E assim tem sido feito de várias formas, com vários temas. E infelizmente nós vemos muitos que estão deixando se levar por este caminho, esquecidos de que nós temos no tempo do amanhecer tudo o que o nosso espírito precisa para ser ajudado, para passar as tempestades, para se livrar dos problemas graves, porque nos foi dada esta condição de manipular estas forças em nosso benefício, em benefício do nosso espírito. E não temos que ir a lugar algum, pedir a bênção, pedir isso, pedir o mais. Nós temos tudo dentro do nosso doutrina. O que vem de fora, muitas vezes, é bom, mas na maioria das vezes é comprometedor. E nós vamos ver, como já aconteceu, com o espírito de Jaguar que desencarnou e depois veio desesperado tentar avisar do caminho que ele tinha trilhado. Nós temos um caso de um Jaguar, ele teve um período de muita dedicação à doutrina e começou a sofrer um câncer que foi consumido aos poucos, e ele se revoltou, porque dizendo, eu trabalhei tanto e agora estou com isso. Por que eu? Pai Santa Branca não é justo. Isto é uma temeridade, porque realmente nós não sabemos o que nós pedimos para passar. E se nós estamos dentro da doutrina e passamos por dificuldade, se não tivéssemos a doutrina, seria 10 vezes pior. Mas enfim, ele foi a um centro e conseguiu, através dos trabalhos, que a dor passasse. Ele até falou comigo, tá vendo aqui, eu passei em todos os trabalhos, passei na cura, passei no grande, e não consegui, senão melhorar um pouco, mas a dor permaneceu sempre. E depois que eu fui neste lugar, a dor desapareceu. Eu não falei nada porque não me cabe julgamento, não me cabe, senão ajudar as pessoas. Eu dei o salve a Deus, que ele fosse muito feliz. Depois, passado um tempo, ele desencarnou e nós tivemos a oportunidade depois dele vir num trono e querendo que fosse divulgada a história dele, porque quando ele desencarnou, pensando em encontrar o ministro, pensando em encontrar o seu cavaleiro, pensando em encontrar a sua princesa, ele encontrou aquele irmão das trevas, o aguardando pelo acordo que tinha feito para ser conduzido a uma caverna como um escravo. Então nós vemos que nós temos que tomar cuidado, temos que ser muito sábios em termos da nossa conduta, de nós podermos evoluir, de podermos conduzir nossos passos acertadamente, tanto nos momentos tranquilos como nas dificuldades.
Como Jaguar, nós estamos acostumados a mais tempos de dificuldades, de atribulações, do que realmente a momentos de paz. Mas tudo isso nós vamos nos acostumando, vamos tendo condições de enfrentar, de saber distinguir, para que possamos nos livrar dessas ameaças, dessas situações conflitantes e sempre termos condições de aplicarmos a nossa doutrina, a nossa paz, o nosso amor. Vamos lembrar sempre dessa condição que Jesus deu de poder conviver e confiar em espíritos que não estavam dentro da sua sintonia plenamente, como um Judas, um Tomé, que precisou tocar a chaga de Jesus para ter a certeza de que era realmente o Jesus que estava ali, aquele Jesus que havia morrido na cruz e havia ressuscitado, estava revivido, e ele precisou não só ver, olhar, mas tocar também. Nós temos que lembrar das palavras de Jesus. Bem-aventurados aqueles que creem sem precisar de provas. Nós temos que ter as provas no nosso sentimento, no nosso coração. Temos muitas coisas a avaliar sempre, a analisar, mas se nós colocarmos o nosso coração, o nosso sentimento, vai ser muito mais fácil para que possamos entender o que estamos passando, saber o que vamos fazer, da forma como vamos fazer. Lembrando sempre que nós temos que ver com o nosso coração. Temos que sentir com a nossa cabeça. Não ao contrário, de ver com os olhos, porque os nossos olhos normalmente nos traem. Os olhos fazem com que muitas das imagens que são absorvidas se transformem numa coisa diferente, porque é a nossa vontade, é o nosso desejo. Quantos gostam de futebol, vão no estádio, tem 40 mil pessoas, e aí uma jogada que essas 40 mil pessoas estão vendo, como se discute, como chegou a brigar, que hoje foi de um jeito, outro disse que foi do outro, e muitas vezes nenhum fala da forma real que foi feita aquela jogada, porque cada um está com a sua paixão, está com a sua vontade e vê de uma forma diferente. Eu tenho um exemplo, alguns de vocês já conhecem, mas é sempre bom reviver sobre essa questão do que a gente vê. Vocês viram aqui um livro, e eu pergunto, o que tem nesse livro? Um livro em branco. Mas eu não tenho um livro em branco. O livro está em branco, todos viram. Mas tem um livro de figuras coloridas. Então, muitos de vocês diriam, não, então o livro é de figuras coloridas. E eu digo, bom, mas tem certeza? Não, tem porque eu vi. Digo, não é bem assim. De forma melhor de poder mostrar aqui o lado. Não. Precisava saber de ideia. Por causa da posição. Então, aqui está tudo em branco. Né? Vamos fazer. Aqui ficou colorido, né? Tornou a ficar branco. E aqui ficou preto e branco. Isso é sempre para ilustrar que as coisas podem mudar. Às vezes nós vemos, se nós tivéssemos um braço muito comprido e pudéssemos tocar o sol, certamente nós íamos errar. Porque quando nós vemos o sol já passou daquela posição 8 minutos, ele já está vindo. Então nós íamos pegar o sol onde ele não está. Então tudo isso é para que nós possamos avaliar que nem sempre o que a gente vê é o que está acontecendo, é o que está realmente acontecendo ao nosso redor. Muitas vezes nós vemos o
que nós queremos ver. Muitas vezes nós sentimos o que nós queremos sentir. Vemos isso no nosso dia a dia no templo. Existe um homem que acha que a sua companheira está perturbando, que está cuidando com a sua vida, e que ele tem que acabou o tempo com ela, que ele tem que sair buscar uma nova vida. Então ele vai ao templo para falar com o preto velho. Ele já tomou uma decisão, mas ele quer, como sempre, a gente toma as nossas decisões, mas difíceis daqueles que querem assumir a responsabilidade de assumir essa decisão. Então ele vai buscar a ajuda de um preto velho. Senta no primeiro trono, o preto velho atende: ô meu filho, mas isso é uma aprovação, é um reajuste, haja com amor. Então, ele não fica satisfeito. E assim ele vai em 2, 3 tronos buscando aquela resposta que ele quer que seja dada. E num determinado momento ele senta e projeta naquele aparato, naquele ajanã, ele projeta toda aquela vibração, e se o doutrinador não estiver atento, aquele ajanã é envolvido por este cobrador, é envolvido por esta emanação, e dá a resposta que ele tanto queria. Não, meu filho, seu tempo já acabou, você tem que seguir a sua vida, buscar a sua alma gêmea, e desfazer, ele levanta feliz da vida. Ah, preto velho me autorizou, agora estou com a espiritualidade do meu mundo. E faz a lista. Então nós temos que entender que nós temos que sentir as coisas, temos que aprender a avaliar as coisas que nos cercam, temos que sempre usar o amor. Vamos entender que pela força do amor, da nossa dedicação, nós vamos conseguir sempre melhores condições para resolver tudo aquilo que se apresenta em nosso caminho. No desenvolvimento, eu tive uma experiência. Eu tive várias experiências, mas essa foi a mais marcante. Tinha aqui, ela ainda está aqui no Vale, uma moça, era casada, tem 2 filhos, mas ela era completamente dominada por um espírito obsessor. E ela fazia uma verdadeira guerra dentro da sua casa, agrediu o marido, agrediu os filhos. Era assim uma pessoa que várias vezes aconteceram coisas horríveis na casa dela, no templo. E um dia ela chegou querendo desenvolver. Todos os médicos ficaram assim, e foram levar ela para falar comigo. Eu atendi ela bem, tudo, só tá bom, vamos começar aí, quem sabe o seu caminho. E ela começou o desenvolvimento. Foi fazer o teste na doutrinadora. Mas acontece que todo domingo era uma briga para essa moça entrar no templo. Ela já começava a agressão com os recepcionistas, e ela chegava para mim: eu não estou sem cartão. E o recepcionista era brigava porque o recepcionista não deixava de entrar sem o cartão. Já espírito de provocação mesmo, né? Aí ela ia falar comigo, eu fazia o cartão para ela de novo, ela ia para a aula de doutrina. E assim foi. Ela criou tantas situações complicadas, mas ela foi. Cada domingo ela ia para um grupo e fomos conseguindo mantê-la mais ou menos. Até que um dia ela deu uma confusão, chegou a vir a polícia, foi uma coisa terrível. Eu sabia que tinha havido essa confusão, mas não sabia depois das consequências. E vi ela até no carro da polícia, mas quando foi passado uns tempos, o recepcionista veio me dizer que ela estava querendo falar comigo. Eu digo: vai, deixa ela entrar. Essa não proibiu que ela entrasse no tempo, porque ela só amava a confusão. Eu digo: não, tudo bem, mas agora nós estamos só no desenvolvimento, deixa ela vir conversar comigo. Ela entrou, foi falar comigo e disse que queria continuar o desenvolvimento dela. Mas eu senti que ela estava mais calma, mais tranquila. Fiz um cartão para ela: é melhor você começar de novo, você já faltou um tempo. Tal. Ela concordou, pois ela recomeçou o desenvolvimento, fez a iniciação, fez a elevação de espada. E há pouco tempo fiquei feliz e encontrei ela tomando nota dos nomes na cura. Então a gente vê como é difícil a gente julgar, como é difícil a gente condenar as pessoas, porque na realidade, quem sabe ela é instrumento de ver como nós íamos nos conduzir. Se eu fosse não recebê-la, se eu fosse
fosse também enxotada, certamente ela teria talvez se perdido, saído da doutrina. E hoje é uma ninfa solta, equilibrada, o seu lar está tranquilo, certamente aquela fase que a cobrança já foi afastada. Tudo isto porque nós tivemos tolerância, tivemos amor, para poder conduzir o espírito rebelde para um caminho onde ele se situou e conseguiu viver. Essas coisas nós temos que ter sempre dentro da lei do não julgamento, e não queremos sermos mais do que podemos ser, entendendo que a justiça é divina. Os nossos mentores, o Pai Santa Branca, todos estão muito atentos a tudo o que nos acontece, da forma como agimos, como reagimos, para que possamos ter condições de sermos realmente jaguares, de sermos espíritos a caminho. E quando eu falo em espíritos a caminho, eu quero te falar de todos esses espíritos que estão dentro da Igreja de Jesus, da Igreja do Cristo. Nós não vemos como hoje quererem se apropriar desta Igreja, como sem fazer uma crítica, mas apenas um comentário sobre a Igreja Católica, que se apropriou de tudo isto, outras religiões, outras divisões dessa Igreja, que estão, como hoje, tomando conta da Terra Santa, daqueles lugares sagrados por onde Jesus passou, e a gente vê dentro da igreja onde está marcado o local de nascimento de Jesus, 3, 4 linhas tomando conta daquilo, fazendo seus rituais, como se fossem os donos absolutos da verdade. Não, nós não temos esta pretensão de sermos os donos da verdade, mas nós sabemos que há uma necessidade de podermos manter a nossa linha de amor, toda a nossa atitude, todas as nossas palavras, os nossos pensamentos dentro da Igreja de Cristo. Porque Jesus, quando chamou Simão, colocou a mão sobre sua cabeça e disse: Tu és pedra, e sobre ti construirei uma igreja. A Igreja de Cristo é a Igreja do amor, da tolerância e da humildade. Ele não estava fundando o catolicismo, os evangélicos, não estava fundando nada disso. Ele estava fundando a Igreja de Cristo. E dentro dessa Igreja de Cristo estará aquele irmão que esteja onde estiver, dentro de qual seita ou religião estiver, tiver em seu coração o amor, a tolerância, a humildade. Não vamos nos esquecer de que hoje os evangélicos cresceram tanto, mas os evangélicos partiram dos católicos num momento difícil desta Igreja Católica, quando havia tanta corrupção, quando havia tanta coisa terrível existindo, e Lutero, que era um padre, se rebelou contra aquilo, entrou em conflito e fundou a Igreja Evangélica. Nós temos o islamismo, hoje tão distante do catolicismo, tantas coisas foram feitas em nome de Jesus, as cruzadas, a nossa história toda, a Inquisição, tudo isso movido principalmente por sua ganância material. A igreja precisava de dinheiro, ficava com o dinheiro daqueles que mandava para as cruzadas, pegava as terras, pegava os tesouros, ficava sempre dentro desta linha material, da linha física, se despreocupando da linha espiritual. Isso foi gerando todas essas formas. Quando Maomé quis reunir os povos árabes, estavam disseminados em vários grupos, cada um com seus deuses, com suas ideias religiosas, ele foi buscar a base no catolicismo. Mas, naquela época, o catolicismo era tudo latim. E ele viu uma dificuldade. Como ensinar um árabe no deserto o latim, ensinar as coisas em latim? Então ele fez uma adaptação, foi escrito ao Corão, em árabe, trazendo todas as ideias de Jesus. E hoje é uma religião mais disseminada no mundo, é o islamismo. E ficam brigando islâmicos com católicos, com judeus, com protestantes, nessa briga infinita, porque eles não aprenderam a linha do amor, da tolerância, da humildade. Estão presos aos poderes materiais, ao poderio financeiro, tudo isto levando a essas previsões que foram feitas pelos profetas antigos,
para que, neste fim de século, o começo desta nova era, também marque o fim de muitas dessas igrejas, inclusive do Vaticano. Porque são poderes que foram dados, mas que não foram bem observados e estão realmente em extinção. Porque perturbam essa caminhada do homem, da humanidade, dentro das leis da Igreja de Cristo. É a Igreja da simplicidade, do amor, de tudo aquilo que este nosso caminheiro trouxe para que nós possamos nos conduzir, para que possamos ajudar os nossos irmãos e assim cumprirmos a nossa missão. Alguns cumprem uma parte, outros pouca parte, mas o importante é que tudo seja feito dentro da dedicação e do amor. Nós temos o exemplo de nossa mãe, Papel 108, desta mulher que nasceu de origem humilde, não conseguiu estudar e se transformou numa grande líder pelo seu amor, pela sua dedicação, pela sua vontade sempre de ajudar aquele que necessita, de poder combinar os interesses do espírito, os anseios da alma, com as necessidades do plexo físico. Isto é o que nós precisamos ter, é o que nós precisamos aprender, é o que nós precisamos viver. Vamos conduzir povos, vamos conduzir templos, mas vamos fazer templos dentro do coração de cada um de nós. Quando nas encarnações, como São Francisco de Assis e como João Evangelista, nosso Pai Santa Branca deu as demonstrações sempre dessa simplicidade. Como eu acho que nós temos muito pouco sobre Pai Santa Branca, sobre o que ele fez, aquela missão com aqueles ministros que estavam ao seu redor, com muitos demais que estavam junto com ele, nós pouco sabemos, pouco nos foi revelado. Mas sobre Francisco de Assis nós temos uma obra ampla, nós temos muito conhecimento, temos muita coisa que foi escrita, mesmo por ele, por aqueles que o acompanharam na ordem dos franciscanos. E vale a pena, de vez em quando, dar uma busca, ler dos seus exemplos, como ele sabia praticar realmente esta lei crística. Houve um dia de tempestade e havia pouca comida na casa onde se abrigavam, e Francisco de Assis estava viajando. E bateu, determinada hora da noite, uma pessoa na porta, e o irmão que foi abrir reconheceu nele, era um assaltante perigoso, um homem que cometia assaltos naquelas estradas, estava pedindo um pouco de comida e abrigo toda aquela noite de tempestade. E o irmão enxotou dali, xingou, disse que ele era um marginal, que ele não podia entrar ali, e mandou ele embora. Pouco depois chegou Francisco de Assis, o irmão relatou o caso. Francisco de Assis falou: agora, meu filho, você vai sair, vai buscá-lo, vai trazer para que ele se alimente e tenha abrigo aqui. E assim o irmão foi atrás deste bandido, trouxe, ele foi alimentado, dormiu e no dia seguinte foi embora. Então nós vemos como Francisco de Assis aplicava realmente a lei da caridade. Nós temos que ser como uma sombra numa mangueira carregada de frutos, numa outra árvore qualquer, mas que qualquer um que chegue ali, a árvore não pergunta quem é ele, de onde veio, o que ele faz. Segue sua sombra para que ele descanse, segue seus frutos para que ele se alimente, e ali ele se reanima e segue sua viagem, segue sua missão. Nós temos que ser como essas árvores. Nós temos que dar a nossa sombra, os nossos frutos, sem indagar quem é, se merece, se vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Não. Nós temos que simplesmente dar bem. Dar o alimento daquele espírito, e muitas vezes só naquele simples contato, naquela passagem, ele é tocado por uma força, essa força é manipulada no seu interior, e quem sabe ele vai encontrar os seus caminhos por causa deste toque. Um toque de amor, um toque de caridade, às vezes, mas o suficiente para salvar o espírito. Vamos lembrar sempre desses momentos de espiritualidade guarda para nós. Vocês veem, às vezes, uma bobagemzinha no trânsito, uma fechada, uma batida leve,
aqueles dois motoristas se envolvendo numa luta, às vezes um dá um tiro no outro, morre, e a gente fica, mas que violência terrível, como pode uma coisa dessa acontecer? Mas nós sabemos os transcendentais. Nós sabemos que os nossos reajustes podem ser feitos em momentos inesperados de situações que nós não entendemos. Então aquilo é um reajuste de coisas que vieram do passado, que foram, naquele momento, deflagradas ali, podiam ser resolvidas com amor, com tolerância, mas não foram pelo ódio e pela violência. Vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado com o que pensamos, onde pisamos, da forma que caminhamos. Vocês veem nesse livro sobre os olhos da clarividente, tem uma história que o título é Eliette, que a tia conta sobre uma ninfa que chegou aqui no lago. Muitos de nós a conhecemos, e ela veio aqui com um grupo hippie. Naquela época, os hippies eram pessoas que faziam acampamentos, viviam uma vida totalmente livre, sem qualquer compromisso a não ser com o viver. E essa moça chegou aqui, tinha viu o quadro dela, e ela permaneceu, o grupo foi embora. Ela chegou, como a tia conta, na garupa de uma motocicleta. E a tia fala dessa trajetória desse espírito no livro, contando que ela nasceu filha de uma família afastada, uma família bem na sociedade, mas que, como todas as pessoas que têm muito conforto, que têm uma situação boa, eram espíritos acomodados. Tinham sua vida social, participavam das festas, dos jantares, mas não tinham evoluído espiritualmente. E como então Eliette fazer esta quebra, essa estrutura? E Eliette começou por namorar um rapaz que era hippie, tomava drogas, e ela várias vezes foi presa com um grupo de traficantes, e o pai desesperado com aquela situação, a mãe também, toda a família, porque ela era uma marginal, começaram a ter brigas. E o casal se separou e Eliette continuou na sua vida de hippie, sendo presa. Depois o companheiro dela morreu e ela continuou no grupo. Mas seu pai e sua mãe jamais pensaram em ter amor. Jamais pensaram em atender o caso com a proteção de um amor, pelo menos de um amor paternal. E assim nos parece, na primeira hora, que Eliette era um desses espíritos rebeldes, era uma dessas pessoas que a gente julga, uma pessoa que se perdeu, essa coisa toda. Quando, na realidade, Eliette era uma missionária, que veio com o papel de ver se despertaram aquele casal, os pais, para uma vida espiritual. Ao invés de pensar que o dinheiro resolvia tudo, eles podiam ter pensado que talvez Jesus resolvesse tudo. Então nós vemos aqui, na nossa vida, quanta e quanta coisa, quanta lição aquela missionária nos traz. Sabendo que nós podemos ter os nossos filhos junto a nós pelo nosso amor, pela nossa fraternidade, pela nossa boa condução das coisas. Não interessa dar os presentes caros, não interessa dar o dinheiro que ele pede, não interessa dar a parte material. Nós temos que dar a parte também do amor, deles se sentirem amados, deles sentirem proteção. Tudo isso é importante. O que nós vemos nessa sociedade hoje, pai e mãe trabalham fora, têm que sustentar o lar, poucos tempos se passam com os filhos vão se desagregando, e hoje nós temos esse grande número de viciados, grande número de espíritos que estão perdidos simplesmente porque faltou um elo de prisão da família, que é o amor. As pessoas acham que se deve todo o dinheiro que o filho precisa, de pagar um bom colégio, dar o dinheirinho semanal ou mensal para que eles façam, se divirtam, vão às suas discotecas, vão fazer o que querem. Tudo isto faz parte da nossa vida social e seria benéfico se tivesse o amor. Temos que aprender a viver, temos que aprender a ser jaguares, isto é, vamos conviver, vamos manipular nossas forças em benefício dos nossos irmãos
dos nossos familiares e de nós mesmos, mas com sabedoria. Esta sabedoria que a doutrina nos traz, formando em nossos corações toda esta condição de podermos ser espíritos a caminho de Deus, de podermos evoluir, de podermos ter realmente condições de, ao desencarnarmos, dizermos que nós procuramos cumprir tudo aquilo que nos comprometemos a fazer. Esta é a nossa missão, é o nosso caminho. Quando Jesus nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é porque Ele nos está dizendo a pessoa dele. É este Jesus que nós temos que ter em nossos corações. É o nosso eu, é o nosso íntimo. Ali que está o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. Vamos buscar seguir este caminho. Vamos buscar sempre esta iluminação, este farol, esta grandeza que Jesus nos colocou e que especialmente nos trouxe através destas palavras que vai Santa Branca de Maniara, desses mentores queridos, nesta nova fase de nossa existência. É especialmente importante quando Pai Santa Branca nos diz, numa carta, numa mensagem desse final de ano, não lembro qual ano, em que ele nos diz que o único caminho para a nossa origem está no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos buscar um pouco neste Evangelho, e eu sempre recomendo o Evangelho de João, porque João foi uma encarnação de Pai Santa Branca, e é o Evangelho que se destaca, mesmo aqueles que não conhecem a nossa doutrina, ele sempre foi destacado, porque é um Evangelho diferente dos outros três, porque ele é muito doutrinário. Quando, às vezes, existe um conflito, quando nós dissemos ao visitante que nós não temos Jesus crucificado, e ele nos diz, mas então por que tantas cruzes aqui dentro? E às vezes eu ficava pensando, realmente, se nós não temos fazemos esta liturgia com Jesus crucificado, por que tantas cruzes? E foi uma pergunta que eu não fiz a tia Neiva, e um dia, relendo, porque às vezes pego o Evangelho de João assim, para ver alguma passagem, e de repente me deparei com um trecho em que Jesus diz que ele será erguido como Moisés erguia o seu bastão, a serpente, no deserto. E então me esclareceu aqui. Porque vocês lembram Moisés, ele jogou para o povo ver o seu cajado no chão, e o cajado se transformou numa serpente. E aquilo foi um fenômeno que todos ficaram assombrados e viram que realmente Moisés era portador de uma força, de uma grandeza. Então, quando o povo começava, porque foram 40 anos vagando pelo deserto, ele conduzindo o povo em busca da terra prometida, com guerras e sofrimentos, enfim, toda sorte de dificuldades, e o povo, quando começava a ficar meio em conflito, começava a se rebelar, ele erguia o bastão dele e todos lembravam do fenômeno de transformação daquele bastão na serpente e acalmaram, porque sabiam que Moisés realmente produzia um poder. Então, quando Jesus disse que seria erguido como o bastão de Moisés, eu entendi essas coisas. Nós não precisamos ter o Jesus crucificado, não precisamos ter ali o Jesus sangrando, mas no momento que nós vemos uma cruz, nós lembramos Jesus. E então, em cada cruz, é uma rememoração daquele poder de Jesus, do poder do renascimento, do sofrimento, da morte, mas especialmente da sua ressurreição. Então, estas cruzes lembram ao nosso espírito Jesus, lembram a força do Divino Amado Mestre. E assim, em cada ponto de força, em cada ponto onde realizamos um trabalho, existe esta cruz, para que ao vê-la nós possamos ter este pensamento, esta fixação no poder de Jesus. E assim nós vamos aprendendo muita coisa, vamos descortinando muito da nossa caminhada, das nossas dificuldades, que não são tão grandes como às vezes imaginamos, mas que também não são tão simples como possam parecer. Vamos aprender a caminhar, vamos aprender a amar, vamos aprender realmente
exatamente como cumprir a nossa missão de equilíbrio, sem conflitos, sem fomentar desigualdades, sem querer agradar este ou aquele, para que nós possamos ter algum poder, alguma sabedoria, nada disso. Tudo está dentro de nós. Cada um vai caminhar de acordo com o seu íntimo, de acordo com o seu potencial, e assim vamos entender que todos serão diferentes, dentro de uma forma material, de uma forma física, mas que espiritualmente todos estamos engajados na mesma caminhada, no mesmo princípio, no mesmo desejo. Muitas vezes a gente vê como houve aqui um movimento junto às fileiras de falange para que escalassem sempre aquelas que pudessem ter uma boa dicção, aquelas que pudessem fazer a emissão e o canto com muita clareza, com muita beleza. E eu fui contra porque eu acho que isso também está visto nos Evangelhos. Quando Jesus diz, aquele que faz sua oração com palavras bonitas, de forma correta para agradar aos homens, quando ele é aplaudido, ele já recebeu a sua recompensa. A espiritualidade não está devendo nada a ele. Mas aquele que chega, fica lá no fundo do templo e muitas vezes faz a sua prece silenciosa, com todo amor, com toda abnegação, e ninguém nem sabe que ele está ali. Essa espiritualidade recompensa, porque ele realmente precisa ser premiado pela sua simplicidade, pela sua humildade. E então eu lembrei, eu digo, nós temos 3 samaritanos que há 4 anos que nós estamos com a linha de passe aqui neste local, nos domingos, às 8 horas da manhã, e chova ou faça sol, elas estão aqui 15 para as 8, 10 para as 8, e vou dizer, fazem uma emissão e um canto com dificuldade. A gente vê que são pessoas que não têm nenhum preparo intelectual para se mostrar e fazem aquele canto com tanto amor, para ter aquela emissão que nós sentimos que vai alcançar os planos espirituais, apesar de às vezes o português não estar tão correto, a pronúncia não está tão boa, mas aquela emanação é grandiosa. Então vamos respeitar essas pessoas, vamos dar valor a que cada um emite, ou que cada um dá de dentro de si. Por isso eu acho importante que nós ensinemos essas pessoas. Elas podem até melhorar um pouco a forma de fazer o canto, mas com muito carinho, com muito amor, lembrando sempre que não é o caminho da vaidade que vai nos levar ao lugar algum. Nós vemos quanta e quanta coisa se faz pela vaidade, pela ambição, aqueles que vão ao templo somente se forem comandar um trabalho. Se não for para comandar, eles não vão. Vamos lembrar que nós temos, cada um, a nossa caminhada, o nosso trajeto, e que muitas vezes é dado àquele mestre condições para que ele possa trabalhar sem precisar comandar. O comando é uma forma que existe de ser conduzido um trabalho pela necessidade de ter uma direção. E então, vamos comparar como se nós estivéssemos fazendo turismo no ônibus e temos ali aquele motorista. Nós estamos ali sentados, contemplando aquela janela panorâmica, podemos ver a paisagem, é uma cachoeira bonita no meio da mata, é um tucano que está voando ali mais à frente, são umas aves floridas, nós vamos contemplando tudo. E o motorista está vendo que praticamente nada, ele está preocupado com a estrada à sua frente, se vem aquele caminhão fazer uma ultrapassagem, se ele vai poder conduzir com aquela velocidade numa curva, numa ponte que se aproxima, e ele não está vendo nada daquilo que nós estamos vendo. Esse é o comandante dos trabalhos. Ele vai comandar uma estrela, quanta e quanta briga eu já vi aqui, porque querem comandar, é um arcano que chega e, afrontando a escala do mestre Jaguar, ele pega o comando de uma mesa, o comando de uma indução. Tudo isto é pura vaidade. Nós precisamos ser doutrinadores. Nós não precisamos ser comandantes, nós temos que ser doutrinadores. Nós temos que avaliar o nosso potencial, a nossa capacidade. Eu já comandei estrelas
mas sinto que eu me realizo mais numa estrela, estando lá no esquife, do que estando no comando. Porque no comando nós estamos preocupados, a estrela está arrumada, a estrela está funcionando, todos se deitaram no esquife direitinho, todos se levantaram, como está a incorporação do povo de Cachoeira. Tudo isso nós estamos ali na cabine, mas estamos preocupados. Ao passo, quando eu estou no esquife, minha mente está livre para eu captar aqueles irmãos, levar a minha força onde eu achar que seja necessária, a minha família, algum amigo que está doente, alguém que está precisando de um auxílio, a minha mente ali está livre, o que não acontece quando eu estou no comando. Então eu penso, mas isso é individual, é meu pensamento, eu quero apenas estou passando aqui para vocês como irmãos. Eu acho que o mais importante é nós termos doutrina de isso. É mais importante nós podermos manipular as nossas forças sem nos preocupar tanto com o comando. Vamos comandar? Vamos, mas vamos mais participar dos trabalhos. Vamos colaborar com aquele comandante, fazendo da melhor forma uma mesa evangélica, fazendo a nossa doutrina, as nossas revelações, e vamos dar um ponto de menor importância ao comando, mas sempre que comandarmos, sempre que formos escalados para um comando, vamos nos dedicar com toda a atenção, com todo o poder deste comando. Mas não vamos fazer do comando a nossa doutrina. Assim como vocês, que hoje são presidentes de templo, se preocupem que vocês hoje têm uma missão muito maior do que comandar um trabalho aqui. Vocês têm que comandar um povo. Vocês têm que participar. Para comandar uma estrela, existem centenas de comandantes de nada. Mas para comandar o seu povo, só existem vocês. Só tem vocês essa responsabilidade com o seu ministro, com o seu cavaleiro, com aqueles ministros, cavaleiros e aqueles missionários que estão aí com aquele povo que está aí seguindo. Por isso, cuidado. Não deixem que a vaidade lhes transtorne o caminho, porque a gente sabe que a vaidade é o caminho mais fácil para o vale das sombras chegar até nós. Tudo aquilo que nós temos é o que realmente nós vamos levar quando daqui partimos. São as nossas realizações, os nossos propósitos. Vamos ser simples, tolerantes e, especialmente, vamos agir com amor. Que toda essa grandeza, todo este poder possa chegar até cada um de vocês da forma tranquila, serena, para que vocês possam conduzir esses povos à plena realização, criando não um contingente de jaguares, mas sim uma família de jaguares. Uma família ligada pelos laços do amor incondicional, desta fraternidade grandiosa, de uma missão que é comum a todos nós. A evolução do espírito, a evolução do homem aqui na Terra, para que nós possamos chegar à nova era, que já está tão pertinho, já estamos com o pé dentro da nova era, porque no 1º de maio, pelas indicações que nós temos, realmente vai começar esta nova era da humanidade. Nós vamos estar preparados para receber os impactos dessas mudanças, dessas transformações, que já estão acontecendo, já começaram a acontecer, mas que vão evoluir de uma forma mais rápida, mais intensa. E como dizia Tia Neiva, o homem que não acreditar em Deus, o homem que estiver fora de suas metas kármicas, ele vai ficar apavorado e só vai encontrar abrigo na casa de Placenta Branca. Vamos estar preparados para isso. Vamos nos preparar e preparar o nosso povo para esses impactos que certamente virão de forma mais intensa e mais profunda. Salve Deus, que vocês tenham um excelente aproveitamento desses momentos aqui no nosso Templo Mãe, e podem contar comigo sempre para que nós tenhamos esses encontros, para que nós possamos trocar essa energia, para que nós possamos ter estes momentos de grandeza, pelo menos para mim, deste convívio com vocês, que eu sei que tem acompanhado, tem levado essa doutrina de forma tão séria, tão produtiva e com tanta consciência. Salve Deus, boa sorte.
porque ter bastante abrangido é um entendimento profundo que toca realmente o coração de cada um. Eu vejo um proveito muito grande. Eu diria, tem uma coisa fantástica, porque aqui no Templo Mãe, marcar um encontro desde 8 horas da manhã, é como o Carlos Paz Guinness falou, verso aqui alto, você é doido. Mas, em verdade, como fui presidente, hoje eu sou coordenador, a gente passa a conhecer as metodologias da região. E em Ipatinga e circunvizinhas, o povo tem costume de acordar às 6 horas, 6, 7 horas. Existe lá em Ipatinga um local chamado Uciminas, né? Siderurgia, então, comércio, há um movimento nesse aspecto material e por costume as pessoas já levantam cedo. E como vem de lá para cá, esse costume biológico, ele continua, porque é biológico. Então, se vem um ônibus lá para cá, eles vão acordar às 6 horas, biologicamente, né, 6, 7 horas, por que não, às 8 horas, aproveitar, é difícil vir em Brasília, sair 1.000 quilômetros vir aqui, e preencher esse tempo de 8 horas até 10 horas. Então, vamos perder tempo. Vamos aproveitar, o mestre Tumarã sempre acha alguém para dar uma palestra, e ele, a Jarana na hora, o mestre Tumarã, esse horário vai ser preenchido por ele. Pode escalar, você pode ligar para ele agora. Eu liguei e nós confirmamos, ele viria então nos dar esse banquete espiritual, estar conosco na troca de energia. E eu agradeço, estamos